E o tema para a nossa reflexão no programa de hoje é: atire a primeira flor. Você esperava que eu fosse dizer pedra? Não, atire a primeira flor. Quando tudo parece caminhar errado, seja você o primeiro a dar o passo certo. Se tudo parece escuro, se nada puder ser visto, acenda a primeira luz. Traga para a treva você primeiro, a pequena lâmpada. Quando todos estiverem chorando, tente você o primeiro sorriso. Não na forma de lábios ardentes, mas na de um coração que compreenda, de braços que confortem. Se a vida inteira for um imenso não, parta você na busca do primeiro sim, ao qual tudo de positivo deverá seguir-se. Quando ninguém souber coisa alguma, é você mesmo, corrigindo-se a si mesmo. Quando alguém estiver angustiado, na procura, observe bem o que se passa. Talvez seja em busca de você mesmo que este seu irmão esteja. Quando a terra estiver seca, que sua mão seja a primeira a regá-la. Quando a flor estiver murcha, seja a primeira a separar o joio, a arrancar a praga, a afastar a pétala, a acariciar a flor. Se sua porta estiver fechada, de você venha a primeira chave. Se o vento sopra frio, que seu calor humano seja a primeira proteção e o primeiro abrigo. Se o pão for apenas massa e não estiver assado, seja você o primeiro forno para transformá-lo em alimento. Não atire a primeira pedra em quem erra. De acusadores, o mundo está cheio. Nem, por outro lado, aplauda o erro. Ofereça sua mão primeiro para levantar quem caiu. Dê sua atenção primeiro para mostrar o caminho de volta, compreendendo que o perdão regenera, que é a compreensão edificada que o possibilita e que o entendimento reconstrói. Toda escada tem um degrau para baixo ou para o alto. Toda estrada tem um primeiro passo para frente ou para trás. Toda vida tem um primeiro gosto de existência ou de morte. Atire, pois, você, com ternura e vontade de entender, quando tudo for pedra, a primeira e decisiva flor. No nosso dia a dia, com toda certeza, muita coisa só depende de nós. Tem muita gente orando, pedindo a Deus que faça alguma coisa, mas uma coisa eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus. E eu creio que você também já aprendeu isso, já até ouviu isso. Aquilo que você pode fazer, Deus nunca fará por você. Nunca. Deus só fará aquilo que, humanamente, seja impossível para você fazer. Mas se você puder fazer, não espere aí, quem sabe, acomodado, naquela que chamamos de zona de conforto, aguardando que Deus venha fazer aquilo que é da sua competência fazer. E quando digo da sua competência, é porque todos nós nascemos e nos foi dado por Deus essa competência, essa inteligência, essa capacidade de mudarmos, de transformarmos o mundo ao nosso redor. E de que forma podemos transformar? Podemos transformá-lo para melhor ou podemos transformá-lo para pior. Depende muito da nossa atitude, depende muito da nossa postura diante da vida, diante das pessoas, diante dos desafios. É fato que todos nós temos uma facilidade muito grande para abrir a boca e fazermos críticas. E às vezes temos uma dificuldade muito grande para fazer um elogio. Temos uma facilidade muito grande para abrir a boca e para amaldiçoar as pessoas e às vezes uma grande dificuldade para abençoar as pessoas. E qual foi o grande ensino de Jesus? Aliás, vários ensinos Jesus nos deixou e é até difícil classificar um como sendo o grande ensino.
Na verdade, são muitos e bons ensinos que ele nos deixou. Mas um deles, com toda certeza, provoca, mexe com o nosso interior e mexe também com o nosso conceito e com o nosso preconceito. Jesus nos diz que nós devemos amar os nossos inimigos. O que é que alguém quer fazer com um inimigo? Trucidá-lo, matá-lo, torcer o pescoço dele, não é verdade? Qualquer pessoa, de certa forma, vista do ponto de vista natural, o que ela quer, na verdade, fazer com o seu inimigo é isso ou muito mais do que isso, ou pior do que isso. E agora o que é que Jesus nos ensina? Ele diz assim, olha, você deve amar o seu inimigo. Você deve orar por aqueles que te perseguem. Meu Deus do céu, que coisa tremenda, que coisa difícil Jesus nos pediu. Agora, preste atenção porque há uma diferença entre difícil e impossível. Uma coisa pode ser difícil, mas não impossível. Se Jesus disse que nós podemos fazer isso, é porque podemos fazer. É uma questão de escolha. Algumas pessoas, é claro, se assentam em cima da razão e dizem, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho razão. Aquela pessoa não poderia ter feito isso comigo. Pare um pouco, pense, reflita, analise essas palavras de Jesus. Esse texto, o título dele é Atire a Primeira Flor. Mas, na verdade, é uma contraposição, é o que eu poderia chamar de o contraditório do Atire a Primeira Pedra. E onde foi que surgiu essa história de atirar a primeira pedra? Você vai se lembrar muito bem do episódio onde Jesus, ali, de cócoras, escrevendo na areia, aproxima-se dele uma multidão trazendo uma mulher que foi flagrada em adultério. Agora, olha só que coisa interessante, eu já falei isso aqui, volto a falar. Ninguém adultera sozinho. Adultério, para ser caracterizado, envolve duas pessoas. Mas eles trazem a mulher. E onde estava o homem? Já começa aí um desequilíbrio no tratamento e na aplicação da lei. Mas Jesus, ele que encerra em si toda a lei, ele que cumpre nele próprio toda a lei, quando trazem aquela mulher, eles dizem, olha, essa mulher, ela foi flagrada em adultério e na lei está escrito que qualquer pessoa que for pega, que for flagrada em ato de adultério, deve ser apedrejada até a morte. A multidão sabe de lei, conhece de lei, e quando é para aplicar essa lei em cima de outro, ela está aqui, ó, na ponta da língua. Mas que tal chamarmos a aplicação da lei para sobre nós mesmos? Foi o que Jesus fez. E fez de uma forma bonita, fez de uma forma diplomática. Aliás, Jesus era um diplomata. Ele disse, está escrito assim na lei? Tem que ser apedrejada? Então, muito bem, vamos cumprir a lei. Agora, por que é que trouxeram aquela mulher até Jesus? Eles tinham, naquela época, os sacerdotes, eles tinham as autoridades, os legalistas, e eles poderiam ter levado aquela mulher diretamente àqueles que tinham a responsabilidade de cuidar e de zelar pela lei naquela época. Mas levaram até Jesus, não porque queriam de Jesus uma resposta de solução, mas queriam de alguma forma pegar Jesus. De alguma forma, quem sabe pegá-lo no contrapé. E Jesus então diz, vamos cumprir a lei. Vamos fazer o seguinte, está aí essa multidão, claro que eu estou aqui fazendo uma analogia e uma análise, não é? Da situação, e estou usando de palavras que você não encontrará todas elas no texto lá dos evangelhos. Mas havia ali a multidão. Jesus disse, então faça o seguinte, eu vou propor a vocês uma coisa, nós vamos cumprir integralmente a lei. Aquele que não tem pecado, por favor, pode começar o apedrejamento. Vamos matar essa mulher.
A Bíblia diz que de repente a multidão foi saindo de fininho. Eu poderia dizer literalmente colocar o rabo entre as pernas. Por quê? Porque um olhava para o outro e não se via em condição, porque era tão ou mais pecador do que aquela mulher. E eu imagino que ali no meio daquela multidão havia muitos homens que já haviam se deitado com aquela mulher e, portanto, não tinham a mínima autoridade para pegar em pedra para jogar nela. Jesus, quando eles jogam a batata quente na mão dele, ele devolve a batata na hora. Fala, olha, é com vocês, podem resolver o problema. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que a multidão então foi saindo de fininho. E Jesus o que fez? Pegou em pedra e atirou naquela mulher? Não. Jogou rosas sobre ela. Palavras em forma de rosas. Palavras perfumadas, palavras agradáveis. Jesus trouxe solução e refrigério para a alma daquela mulher. Não trouxe condenação sobre ela. Jesus, de repente, levanta os olhos, a Bíblia diz, ele estava lá escrevendo no chão, né? Até para quem diz que Jesus, a Bíblia não relata quando foi que ele foi para a escola, quando ele estudou, né? Tem essas discussões bobas de vez em quando, né? Jesus era analfabeto. Bom, se ele estava escrevendo na areia, me deixa claro que analfabeto ele não era. Agora eu tenho uma curiosidade, é saber o que é que ele estava escrevendo na areia. Mas o texto diz claramente que ele estava escrevendo na areia. Mas de repente ele olha em volta, cadê os pés daqueles acusadores? Todo mundo havia ido embora. E ele então se volta para aquela mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz, Senhor, ninguém me acusou. Ele diz, eu também não vou te acusar. E entregou a ela essa pérola, essa rosa maravilhosa. Disse a ela, vá e não peques mais. Jesus deu uma pedrada naquela mulher? Deu, com essas palavras. E ele próprio, a Bíblia diz que Jesus é a principal pedra de esquina. Aquela mulher tomou uma pedrada assim, naquele encontro com Jesus. Mas uma pedrada que não a machucou, que não a feriu, que não a matou, mas que transformou a sua vida. Eu quero crer que essa é a proposta de Deus para mim e para você. Que possamos ser agentes transformadores do ambiente onde vivemos, onde Deus nos tem colocado, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua escola, na faculdade, não importa onde. Que você seja sempre uma pessoa de mãos abençoadoras, estendidas, prontas a acolher, prontas a ajudar, prontas a afagar. Não prontas a pegar em pedras, mas sim prontas a pegar em flores, numa rosa, para entregar, para mudar o futuro e a eternidade de alguém. Vamos falar com Deus agora. Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha, vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por este tempo maravilhoso, por este tempo precioso. Obrigado por esta palavra de reflexão. E nos ajude, Senhor, para que possamos ser esses agentes transformadores, para que possamos ser, nas mãos do Senhor, uma bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Te pedimos também, meu Deus, que nos abençoe mais uma vez, nos dando uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite de descanso. É a nossa oração, com a gratidão do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.